Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. Estamos indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas no canal YouTube Pod na Rede e às quintas-feiras às 14 horas no canal 527 da Claro Alto Tietê. O programa Gestão em Pauta passando na sua TV. Hoje o nosso bate-papo é sobre você na jornada do protagonismo. Estamos aqui com a Dani Maciel. Ela é estrategista de pessoas e negócios, diretora da BRH Brasil. E olha que bacana, gente. A Dani veio lá de Recife, né, Dani? De Recife, Pernambuco. Que bacana, gente. Dani, seja bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui no programa. Obrigada, eu que agradeço, né? Trazer um pouquinho do meu sotaque, do meu Nordeste. Maravilhoso! Para essas terras aqui, né? De Sampa, do Alto Tietê. Estou bem feliz de estar aqui com você, né? E, enfim, a gente falar dessa jornada. Que bacana, que bacana. Mas fala um pouco mais sobre você, a sua jornada. Então, por incrível que pareça, né? Eu sou geógrafa e geóloga. Né, fiz mestrado e um doutorado em geologia e numa viagem técnica que eu era da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, eu fiz um trabalho, uma viagem, então eu brinco, a minha jornada ela começou aí, eu fiz uma viagem e nessa viagem eu me deparei, eu tinha que fazer entrevista com as pessoas. E como meu trabalho sempre foi muito técnico, eu nunca tinha tido tanto contato assim, né, com a população. E nesse momento eu tenho que fazer uma entrevista socioambiental. E quando eu me deparei com aquelas pessoas, eu fiquei encantada, porque era no interior do Ceará, e a gente tinha que fazer a cobertura de uma linha de transmissão que ela abrangia 22 municípios, e eu era coordenadora dessa missão. E a gente tinha uma missão porque era em 2004, 2003 e 2004, a gente estava com um problema de racionamento de energia elétrica. E aí, com isso, a gente precisava ampliar as linhas de transmissão. Então, a gente precisava fazer esse estudo para essa linha aumentar. E aí, um dos pontos desse estudo era fazer uma entrevista socioeconômica com a população. E cada pessoa que a gente entrevistava, eu ficava encantada com a lindeza das pessoas. A lindeza eram pessoas humildes, mas eram pessoas generosas, espirituosas, sim, felizes e simples. E todas tinham um pontinho ali, que era um altar, enfim, que trazia, assim, para mim uma fé, que eu não tinha nada daquilo. E aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu não tenho nada disso, eu não estou feliz, não estou num casamento ruim, estou numa carreira que eu agora estou sentindo que não é isso que eu quero, enfim. Então, eu acho que o meu ponto de partida, vamos dizer, dessa jornada do protagonismo, ela começou nessa viagem, quando eu me deparei com essas pessoas e disse, eu quero uma vida simples assim para mim. E, a partir daí, eu fui em busca do essencialismo, que hoje é moda, né? A gente falar do essencialismo, desse movimento minimalista, né? Desse movimento mais consciente, do consumo consciente. Então, eu já trabalhava, já estava nesse meio da sustentabilidade, já estava nesse meio, então, eu já estava mais, vamos dizer, sensível a esse tema. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer um sabático. Então, eu fui para um templo budista. E nesse templo budista, eu fui descobrindo que meu amor por pessoas ele era ainda maior. Então, eu precisava ir para uma área onde eu conseguisse traduzir, né, essa interação, eu pudesse me conectar com as pessoas. Eu fui compreendendo o papel da gestão de pessoas. Naquele tempo, não tinha um curso de RH. Então, as pessoas estavam numa área de RH ou porque elas não davam certo, ou porque davam certo e, de repente, elas tinham expertises, né, que eram mais competências e habilidades que eram mais, vamos dizer assim, humanas. Enfim, e aí eu fui, aos pouquinhos, vendo como é que eu entrava nessa área.
E eu entrei a partir de um curso de coaching, né? Então, quando eu cheguei nesse curso, era o segundo curso de Recife, ainda isso em 2009. Ainda assim, a gente foi meio que precursora de coaching na região, né? Então, ainda ninguém sabia nem o que era coaching. As pessoas diziam, o que é isso? Né? Além de ser o coaching uma palavra, né, no inglês, as pessoas também não compreendiam o que era. Então, também tive esse papel, né, de desbravar aí o coaching a tempos remotos. E a gente era a segunda turma da Sociedade Brasileira de Coaching na época, que foi com Sampaio e com Lilian, lá em Recife. E a partir daí eu me apaixonei. Eu disse, bom, é isso que eu quero. Eu achei. Eu quero trabalhar desenvolvendo o potencial das pessoas. Eu quero fazer as pessoas brilharem. Então, isso me trazia uma felicidade, aquela felicidade que eu vi naquelas pessoas, daquela viagem que eu tinha feito. Então, eu disse, é isso que eu quero para mim. E foi a partir daí que eu comecei a atender pessoas, comecei a fazer um coach, virei presidente da BRH Alagoas. Depois, comecei a fazer um trabalho com executivos. Eu tive um projeto que ele foi muito significativo nessa jornada, que foi de 60 executivos de uma companhia de saneamento de Alagoas. Que bacana. Então, a gente começou com os diretores. Esse programa que a gente fez foi com Marcos Vanderlich, ele como mentor, eu como coordenadora do projeto. A gente tinha mais 4 coaches e a gente atendeu esses 60 executivos durante 6 meses. E foi muito interessante porque toda a demanda que tinha vindo para a gente era uma demanda técnica. Mas a gente foi descobrindo que todo mundo tinha problemas pessoais, problemas de vida. E ao arrumar esses problemas pessoais, eles iam arrumando também os problemas no trabalho. As questões, os desafios, né? Enfim, a postura, a composição, enfim. Então, foi um projeto que ele foi bem marcante para a minha vida, né? E para essa jornada, principalmente porque foi justamente na virada, né, da minha carreira. E logo após, eu tinha um sonho lá em Alagoas em deixar algo concreto, né, na gestão de pessoas do meu estado. Na verdade, meu estado é Pernambuco, mas eu estava morando em Alagoas e já tinha uma filha alagoana, então eu considerava também, né, o meu pedacinho. E lá em Alagoas, a gente conseguiu levar o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar, do GPTW. Então, eu fiz um pedido a Rui Chozawa, que na época era o presidente, e em 2013, isso ele acatou na hora. E ele foi lá, a gente começou os trabalhos. E quando foi em 2014, a gente fechou o contrato, inclusive aqui em São Paulo. E em 2015, a gente fez a primeira edição do prêmio das melhores empresas para trabalhar do Great Place to Work em Maceió. Então, a gente já teve 10 empresas premiadas, enfim. E aí a gente começou esse trabalho lá de formiguinha, de fazer com que as empresas começassem. Porque a ideia era, a gente sabia que em Alagoas tinha empresas interessantes, a gente sabia que em Alagoas tinha empresas, né, que podiam se comparar a empresas, em qualquer empresa de qualquer lugar do mundo. Então, a ideia é que levasse para Alagoas esse conceito, né? E essa possibilidade de humanizar ainda mais as relações e tornar as empresas ainda mais estratégicas. Então, a gente começou esse movimento e aí o Rui, em 2016, me convidou para ser sócia com ele do GPTW. E levamos o GPTW, então, a única condição era ir para Recife. Meu sonho era voltar para minha terra, eu voltei, né? Você voltou, Eu voltei para minha terra muito feliz. Imagino! Muito feliz. Ali era uma realização de um sonho. Sou muito grata a ele por essa realização desse sonho. E começamos aí a desbravar um mercado que eu não conhecia, né? Porque eu era desse mercado, na época que eu era geógrafa, mas eu não sabia ainda o que é que esperaria, né, quanto uma pessoa de gestão de pessoas. E aí foi muito bom, a gente teve 3 anos. Você estava como CEO da GPTW? Diretora. Não, diretora. Diretora executiva da Regional Pernambuco e Alagoas. Certo.
e era sócia, né? Então, a gente tinha a condição de ser sócia. E foi assim, para mim, foi um outro, vamos dizer, na minha jornada, né, do meu protagonismo, foi, para mim, um dos grandes e o maior trabalho até hoje. Né? Eu acho que eu tenho aí a sorte, né, de ter tido esse trabalho, porque eu ajudei a desenvolver centenas de empresas em Pernambuco. Então, a gente trabalhou clima organizacional, né? A gente trouxe Pernambuco pela primeira vez para a lista do GPTW Brasil, né? do Prêmio do Brasil. E hoje, até hoje, isso reverbera, até hoje a gente consegue aí algumas empresas listando nas melhores empresas para trabalhar do Brasil, né? Elas de Pernambuco. Então, assim, a gente vem aí entendendo que o meu papel, vamos dizer assim, na área do empreendedorismo e gestão de pessoas é sempre elevar o nível, né, da onde eu estou. Sim. E sempre contribuir. Eu acho que a gente deu muito match, eu e o GPTW, porque a missão é muito parecida, que é ajudar a transformar a sociedade. Né? Então, eu sempre tive esse olhar no coletivo, que foi muito me dado pela ABRH. Eu acho que a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela trouxe para a minha vida, quanto voluntária, né, um olhar muito do coletivo. O que é que eu posso trazer para o meu estado, ou para onde eu estou, para o Brasil, né, das melhores práticas de gestão de pessoas, o que é que a gente pode enaltecer nas relações humanas, como a gente pode trabalhar a liderança. Né, e é um fator fundamental, importante, trabalhar a liderança, né? Pois é, humanizar, né? A gente não era mais para estar falando em humanização, né? Mas a gente tem que falar ainda em humanização. Sim, temos. E humanização, a gente tem aí gênero, né? A gente tem diversidade e inclusão, a gente tem sustentabilidade, a gente tem vários temas que transversam, né? Todo, vamos dizer assim, todo esse board do RH. Da área de gestão de pessoas. Então, hoje, o meu papel, né, digamos assim, como estrategista de pessoas, é hoje ajudar as empresas, né, a serem empresas mais justas, com ambientes mais saudáveis, com ambientes propícios para que as pessoas sejam reconhecidas, que elas sejam cuidadas, que elas sejam desenvolvidas, inspiradas e que sejam pessoas felizes onde elas estão. Sim. Então, hoje, meu papel como estrategista de pessoas, hoje, graças a Deus, eu atuo em Pernambuco, Alagoas e São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, enfim, em vários estados hoje, contribuindo, né? Eu tenho um propósito e eu acho que quando a gente fala na jornada do protagonismo, é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa ter um propósito, né? Então, você não tem, não se preocupe em não ter ainda, mas é importante que vá instaurando em você essa consciência, né, do tempo, da urgência do tempo, né? A gente só está aqui agora, né? Então, o seu tempo ele é relevante para a tua vida, né? Então, o que é que você tem feito para que você se orgulhe, né? Para que você deixe algo concreto para as pessoas, algo que você depois, quando você não possa estar mais aqui, você consiga se orgulhar. Então, eu acho que não há nenhum dia só que eu não tenha essa preocupação. Então, o meu desafio ele é diário. Ele é horário. Eu brinco que ele é horário. Ele é diário. Então, o que é que eu posso fazer? E eu faço esse, vamos dizer, esse olhar consciente diariamente. O que é que foi que eu fiz hoje que eu trago para minha filha, né, um orgulho? O que é que eu fiz hoje que eu posso trazer para ajudar as pessoas que estão ao meu redor? E não é só aquelas que eu conheço, é qualquer pessoa que aparecer perto de mim.
Poxa, bacana, assim. E além dessa sua linda jornada que você vem falando aí, hoje também você está como diretora da BRH Brasil, né? Isso. Eu estou desde 2019, né, com o Paulo Sardinha, na gestão do Paulo Sardinha. Aliás, Paulo Sardinha, um grande abraço, hein? O Paulo Sardinha é meu mentor. O Paulo Sardinha é meu mentor, tenho uma grande admiração, eu aprendo diariamente com ele. Ele tem uma visão de gestão de pessoas muito elevada, porque ele foi um executivo, né, de multinacional, um francês, enfim, de vários, da Xerox, enfim. Então, ele tem uma visão de negócio muito estratégico para a gestão de pessoas. Então, ele é uma pessoa que tem trazido para a minha vida, para essa jornada do protagonismo, né, a possibilidade de eu aprender muito e de me potencializar ainda mais. Sim, sim. Né, a gente teve um projeto relevante com a BRH Pernambuco, onde a gente fez o relançamento da BRH Pernambuco há 2 anos. O ano passado a gente entregou para a sociedade de Pernambuco um congresso, foi o melhor congresso de Pernambuco na área de gestão de pessoas. A gente tem muito orgulho de falar que a gente deixou um legado aí de 500 pessoas, né, para esse primeiro congresso após 6 anos sem ter congresso em Pernambuco. E a gente já está se preparando, né, para um novo projeto, que é um projeto de jovem aprendiz digital. A gente teve agora no Ministério de Ciência da Tecnologia. Então, a gente está trabalhando aí em parceria, vamos ver como é que vai, né? A gente teve uma primeira conversa aí com a ministra, a gente foi bacana, atendido, Dani. a gente foi atendido. Isso é o Paulo, né? O Paulo, ele trouxe na gestão dele 6 pilares, né? Que é o trabalho, a saúde, a educação. E ele trouxe também a questão do desenvolvimento da liderança, né? Então, assim, ele tem trazido para a gente pautas que são muito importantes e a empregabilidade, né? Então, ele tem muito cuidado, né, com a empregabilidade e a diversidade e a inclusão, né? Então, assim, a gente tem tido aí a honra de estar junto com ele, né? De estar aprendendo muito e elevando ainda mais esse movimento de muita humanização nas relações de trabalho, né? E que isso aí é muito necessário, né? E assim, de tudo que você vem falando aí, bom, primeiro aqui realmente falar que o Paulo Sardinha, ele faz uma grande diferença mesmo, né? Então, assim, é uma pessoa incrível, tanto como pessoa como profissional, né? Então, parabéns ao Paulo Sardinha e toda a direção, também os diretores, né, como você, as pessoas que estão ali do lado, né, que sempre estão apoiando ali os projetos, né? É isso aí. Assim, Dani, em virtude de tudo que você falou já aqui, que é realmente uma linda jornada, eu gostaria que você colocasse em poucas palavras, de uma forma resumida, em cima de tudo isso, para você, Dani, o que seria a jornada do protagonismo? A jornada do protagonismo eu sinto que ela é uma postura condutora. É você ter aí um direcionamento, né? Um direcionamento, uma condução. É você ter uma jornada onde você se posicione, onde haja um dimensionamento, haja uma clareza muito grande de intenção, uma motivação e um propósito, e principalmente uma criação de virtudes, né? Então, a gente está muito ligada à autorresponsabilização, né, dos resultados, quer sejam bons ou ruins, porque eu também tive essa jornada, ela não é só de coisas boas, né? Eu já tive muitos fundos de poço, já tive muitos fracassos, já tive empresa que quebrou, já tive momento que eu tive que sair, a pandemia veio, né? Não pude continuar no GPTW porque eu não tinha condição de continuar, porque eu não tinha capital de giro. Enfim, então tive vários, vamos dizer, movimentos que, se eu não tivesse um eixo, se eu não tivesse um centramento, se eu não tivesse valores me segurando, né, uma identidade muito bem articulada, eu talvez não tivesse me reerguido, né? Então, assim, a jornada do protagonismo, ela diz muito sobre
principalmente sobre a nossa identidade. Certo. Então, a gente ter clareza de intenção, né? Clareza de intenção, de ação, de aspiração. É a gente saber para onde a gente quer ir, mas principalmente sabendo quem a gente é. Certo. E o que é inegociável, né? E o que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum para a gente seguir qualquer escolha, né? Então vamos dizer, a vida vai trazendo para a gente assim várias oportunidades e a gente também vai criando muitas oportunidades e eu acho que esse é um grande diferencial que eu fui muito estimulada, né? Eu acho que no momento que eu compreendi, eu tinha, antes da formação do Olus, eu amo um referencial que tem do focado e desfocado. Não sei se você lembra desse. Eu lembro um pouquinho, mas tem sim, o focado e desfocado. O focado e desfocado, né? Antes, eu lembro que quando eu vi esse referencial, eu fiz assim, meu Deus, se eu soubesse disso, eu não tinha dado tantas cabeçadas na vida. Ele diz o seguinte, na verdade, né, que a gente, não é que a gente só tem que ter foco. A gente pode até desfocar, mas é importante que mesmo quando a gente desfoque, a gente compreenda que a gente tem a oportunidade de escolher voltar para o foco. Certo, certo. E ele fala de três pontos, que é a postura condutora. O que é postura condutora? É você delimitar campo. É você dizer assim, você não vai ser manipulado porque você vai delimitar. Você vai dizer não. Você vai, né, não vai agradar as pessoas. Você vai, enfim, ter uma postura onde vem o que vier, né? Coisas que você tem controle ou não tem controle, mas diante do que você não tem controle, você tem atitude. Sim. Né? Você nem vai para a inação, nem vai para a paralisia, né? E nem vai para a impulsividade. Você vai olhar o cenário e você vai racionalizar diante daquilo que veio. Certo. Ter uma postura adulta diante daquilo que veio. Isso é a postura condutora. Um outro ponto é o aqui e agora. O que a gente tem é só o presente. A gente não tem nem o futuro e a gente não tem mais o passado. Verdade, né? Dani. Foi bom, passou. Foi ruim, passou, graças a Deus. E a gente também não tem controle. Eita, seria ótimo se a gente fizesse isso, se a gente soubesse que vai dar naquilo. Mas nem sempre dá, porque a vida não é linear. A gente teve um tapa na cara com a pandemia, né? A pandemia parou o mundo. A pandemia ela não parou o Brasil, ela não parou só o Pernambuco ou São Paulo, ela parou o mundo. O mundo? O mundo. Ninguém sabia o que fazer com a pandemia. E o que aconteceu? Por que muita gente... É claro que eu estou aqui tirando a questão de saúde, né? O recorde de saúde, aí a gente não teve controle realmente, né? Infelizmente foram muitas mortes, infelizmente muita gente da gente se perdeu. Isso aí é algo que a gente não tem controle algum. Mas diante daquilo que a gente teve controle na pandemia, muitas pessoas conseguiram até prosperar, até se reinventar, até se reerguer, né? Então, a gente entendeu ali que alguma coisa, né, vamos dizer, uma valorização da vida, né, um olhar para, isso aqui é impermanente, isso vai passar e a gente precisa seguir. Então, tudo isso é a valorização da vida, é o olhar do aqui e agora. Então, quando a gente tem isso muito claro, a gente não vai para a ansiedade, a gente não vai para a depressão, a gente não vai para... Eu só vou ser feliz se tiver assim, né? Eu vou só vou trabalhar se tiver nessas condições, né? Eu só vou aprender, eu só vou me desenvolver se eu tiver dinheiro. Não, cria oportunidades. Eu lembro, sabe como foi que minha relação com o Marcos Anderlich começou? Ele me convidou para fazer um curso da formação dele. E aí eu amei a formação, me encontrei na formação. E aí eu disse assim, poxa, eu queria fazer o próximo nível. Ele falou, então, monta a turma que você faz. Aí eu montei a turma. A partir daí, eu fui montando várias turmas. A gente montou mais de 30 turmas de coach. Caramba, que bacana. E não foi só em Pernambuco, não foi só em Alagoas, eu montei no Mato Grosso, montei em Manaus, que legal, em Aracaju, Dani. Em vários.
E a partir daí eu virei a diretora comercial dele. Depois disso eu já virei a formadora. Então, assim, depois disso eu fui olhada pelo Timothy Galway. Timothy Galway, quando esteve no Brasil, me convidou, o cara que era o precursor do coach, ele me convidou para ser uma aluna dele, com tudo pago, hotel, tudo pago. Então, assim, a gente cria oportunidades. Sim. Né? Então, eu sempre tive isso muito, assim, não sei como, tá, Cláudio? Eu também não sei te dizer como, mas para mim estava muito posto que quando eu vi esse referencial dele, eu disse assim, é esse o caminho e eu não vou me perder. E ter uma comunicação, que era o terceiro ponto, e ter uma comunicação muito clara. Então, hoje, Cláudio, eu não faço jogo. Quando eu digo jogo, jamais você vai ver de mim eu dizer uma coisa para ter outra. Jamais eu vou fazer uma conversa para chegar em outra conversa. Eu jamais vou utilizar ataque e defesa. Jamais vou utilizar ironia. Na hora que eu vejo que eu estou indo para esse lado, para aí, vamos ver o que é que está dentro de mim, o que é que está errado, porque eu não vou utilizar. E não deixo ninguém utilizar comigo. Então, assim, comecei e há estranhamentos, porque existem movimentos, né, corporativos e organizacionais que as pessoas querem ir para esse caminho. E as pessoas, às vezes, se assustam com a assertividade, com a comunicação muito assertiva. Meu Deus, às vezes as pessoas, elas quando não estão acostumadas em a pessoa ser muito franca e honesta, elas acham que é grosseria, quando não é. Você está dando o seu melhor ali, você está dando a sua honestidade, a sua palavra. Mas as pessoas estão dentro de tanta falsidade que elas gostariam de não ter que ouvir o que é verdade. Então, assim, é um exercício, né? Às vezes a gente realmente sai como grosseira mesmo, porque perde o tom, né? Mas esse referencial, ele me trouxe uma libertação muito grande. E me trouxe para essa jornada do protagonismo uma responsabilidade de que eu não posso culpar ninguém pelos meus resultados. Então, eu sei quando eu estou sendo, vamos dizer, perseguida, eu sei que quando alguém não quer o meu trabalho porque sou eu, mas mas eu tenho que ir além disso, eu não posso ficar, vamos dizer assim, culpando o outro porque eu não consigo algo. Então, assim, essa jornada do protagonismo, ela na verdade, você ter postura condutora em toda a sua vida. Entender o seguinte, como é que eu posso ter pequenas atitudes? Você não precisa ter uma atitude grandiosa. Sua semana, vamos falar da sua semana. Você tem segunda a sexta, né, de trabalho. Então, chega no domingo, planeja a tua semana. O que é que você vai ter durante a tua semana? Eu vou ter, quais são as tuas entregas? Diante das tuas entregas, como é que vai ser a tua gestão de agenda? O que é que você não pode abrir mão durante essa semana? O que é negociável? E aí, outra coisa que é muito importante que eu aprendi. Diante de todos os meus, vamos dizer, de toda a minha passividade, né? Diante dos nãos que eu não consegui dar, diante de eu querer agradar muitas pessoas, diante de tudo isso, eu tive obesidade mórbida grau máximo. Eu cheguei a 140 quilos. E eu, numa viagem de São Paulo para Recife, eu me deparei com uma situação horrível. E essa foi um marco para essa virada de chave minha. Eu estava no avião e quando eu entrei, aí eu tinha que usar aquele cinto extensor. E no cinto extensor, eu sempre comprava a poltrona Comfort. E nessa poltrona Comfort, a pessoa chegou para mim e disse assim, a comissária, ainda sou do tempo da aeromoça, só quero dizer aeromoça. A comissária, ela disse, senhora, a senhora não pode sentar aí, porque é na emergência.
eu não posso lhe dar o cinto extensor. Eu disse, mas por que você não pode me dar? Se eu não sou nem idosa, nem tenho problema, não sou deficiente e nem sou criança. Aí ela não soube me responder e saiu. Daqui a pouco veio um senhor e disse assim, com walkie-talkie já, a senhora tem que descer. Aí eu disse, eu não vou descer. Eu já estava aqui em São Paulo há 10 dias, eu tenho uma filha, a minha filha já estava me esperando, eu não podia. Aí ele disse, a senhora tem que descer porque a senhora está se negando a sair do lugar. Eu disse, não, eu não me neguei a sair do lugar. Eu queria uma explicação porque eu tenho que sair do lugar. É, claro. Né? Então, mas, Dani, esse papo está muito interessante, tá? Mas eu tenho que pedir aqui um breve intervalo e eu quero que você volte com esse assunto aí que está muito interessante. Eu estou curioso para saber o desfecho aí, tá certo? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pela informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e hoje nosso bate-papo é sobre você na jornada do protagonismo. Estamos aqui com a Dani Maciel, ela é estrategista de pessoas e negócios, também diretora da BRH Brasil. Aliás, ela está contando aqui uma história incrível aqui, que a gente quer que você continue aí, porque eu estou agora curioso para saber esse desfecho dessa história. Esse senhor, né, com o walkie-talkie, ele pediu para eu descer, eu disse que eu não iria descer, que a minha filha estava me esperando, né, e até porque eu tinha comprado no valor mais caro, enfim, né, e ele chegou e disse assim para mim, mas a senhora desse tamanho não pode sentar aí. Aí eu, então quer dizer que é uma questão de preconceito, porque o senhor não sabe, eu treino, eu fazia boxe, na época eu treinava, então assim, o senhor não sabe qual é a minha competência aqui. Então o senhor está julgando. Quando eu disse isso, tiraram ele. E quando tiraram ele, né, aí veio a chefe das comissárias e pediu 1000 desculpas por aquela situação. E, enfim, seguiu. Só que eu passei 3 horas chorando compulsivamente. Né, chorando porque eu tive vergonha, né, chorando que eu me senti extremamente descriminalizada, né, e senti o preconceito, assim, de maior forma bruta, né.
E fiquei com vergonha das pessoas porque eu chorava de urrar. Assim, foi uma coisa assim horrível. E até hoje, quando eu vou entrar no avião, eu sinto um pouco de ansiedade. Então, não é algo que é fácil para mim. Né? Então, foi vamos dizer assim, uma experiência trágica. E aí aquilo me trouxe o seguinte: Dani, você é tão inteligente, você ajuda tantas pessoas a maximizarem seu potencial, está na hora de você maximizar o seu. Então eu fui entendendo que a minha obesidade estava muito ligada a coisas que não eram bem resolvidas. E para essa jornada protagonista, isso também precisava ser resolvido. Então eu aí consegui, né, entrei no processo de emagrecimento, continuei com a bariátrica, depois continuei com mais. Então, hoje, né, o primeiro compromisso, Cláudio, para a minha vida, para qualquer dia, é cuidar da minha saúde. Então, o exercício físico, a alimentação, enfim, tudo que tem a ver com a saúde. Eu gosto muito disso, é do Joel J, inclusive, que é um palestrante maravilhoso, ele diz isso. O primeiro compromisso tem que ser com você. Sim. Primeiro. Sim. Primeiro. Então, quando eu falo do protagonismo, e quando eu trago aqui a semana, então a gente precisa olhar todas as áreas que a gente tem na vida, né? Saúde, espiritualidade, trabalho, vida social, contribuição social também, ela é importante, né? O que é que você está deixando seu aqui para os outros? Então, tudo isso, ele entra na minha semana. Então, eu vou organizando. Então, domingo é um dia que para mim é sagrado. Domingo eu organizo minha semana todinha. Por quê? Porque ali é a postura condutora. E a semana ela tem que estar ligada ao meu objetivo. Então, qual é o meu objetivo desse ano, por exemplo? Né? Qual a minha aspiração? Esse ano eu tenho uma palavra do ano que é prosperidade. Então, eu tenho que prosperar. O ano passado, a minha palavra do ano foi performance. Tive uma alta performance, mas o resultado financeiro que eu queria não veio. Eu disse, não, esse ano é do resultado financeiro. Está vindo, graças a Deus, está vindo. Graças a Deus. Graças a Deus está vindo. Por quê? Porque é o foco. Exato. Então, o foco tem sido meu melhor amigo, Cláudio, sabe? Para essa jornada do protagonismo. O foco. Foco. O foco tem sido, disciplina, eles são imprescindíveis para essa jornada do protagonismo. Você tinha citado também lá no começo também algo relacionado ao olhar consciente também, né? Faz parte desse protagonismo, né? Isso. Você, assim, Dani, a gente está indo para os minutos finais aí. Eu gostaria assim, que em poucos minutos você concluísse para a gente quais são assim, as características essenciais para quem quer realmente assumir o protagonismo, né? E que conselho você daria para quem que deseja aumentar, a começar a trilhar um caminho do protagonismo? Eu acho que primeiro é você criar a sua identidade, né? E essa identidade tem a ver com valores. Qual é a sua visão? Qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Né? É importante que algo te dê vontade de seguir adiante. Né? É importante que você tenha sonhos. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho um sonho ainda de falar inglês fluentemente. Eu tenho um sonho ainda de ter um doutorado na área que eu quero. Eu tenho um sonho de escrever um livro. Eu escrevo muito, eu quero escrever o meu livro. Tenho vários sonhos. Né? Acabei de fechar um, que é ter uma profissionalização de palestrante, que acabei de ter na SAP com a Branca Barão. Ontem foi o dia que a gente fez a entrega da palestra, né, para várias pessoas. Tinham mais de 150 pessoas nos assistindo. Então, foi muito bom ser aplaudida de pé, porque é isso que a gente quer, né? Então, que aquilo que a gente fale, né, fique. Então, assim, primeiro ter clareza dessa identidade. Acho que é importante. Depois, isso precisa ser coerente com a sua vida. Eu tenho que, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço e aquilo que eu digo, tem uma mesma estrutura. A gente ter coerência, abraçar a coerência. Outra, a gente olhar a vida com muito comprometimento. A gente não está aqui a passeio, gente. Né? A vida é muito breve para a gente tirar onda.
né? Então, a gente tem acho que olhar a vida com mais responsabilidade. Então, se você é homem, você tem uma responsabilidade afetiva, né? Ser um pai, ser um marido interessante, ser um cara leal. Se você é uma mulher, né? Você também ser uma pessoa interessante, ser uma pessoa que lute, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo mulheres renegando o feminismo, porque a gente só está aqui porque existiram mulheres que lutaram muito para a gente estar aqui. Então, eu acho que é isso, tem um comprometimento, tem uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade com a vida e com os outros, e com o meio ambiente, né? E quando eu digo meio ambiente, é o social, enfim, é o meio ambiente. E eu acho que também a gente ter um olhar para a gente ser sempre aprendiz. Então, aprender. Humildade. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente entende, compreende o quanto é pequenininho. Eu gosto muito, e até eu trago isso na minha palestra, que eu descobri isso quando eu estava 24 metros debaixo do mar. Quando eu era geógrafa, eu mergulhava. E eu fui mergulhar no naufrágio em Pernambuco, em Recife. Olha, cheio de tubarão, né? E aí a gente foi mergulhar nesse naufrágio. E quando eu cheguei lá, eu não sabia nada de gestão de pessoas, eu era da área ainda exata, né? E quando eu cheguei lá no fundo do mar, que eu vi aquela imensidão de água, eu vi aquele silêncio, pela primeira vez, minha mente tinha feito silêncio. Eu me senti muito pequenininha diante daquela imensidão, mas me senti extremamente preenchida de uma presença, que isso me fez procurar essa jornada mais consciente. Então, essa presença, ela é sagrada para mim. Então, esse mergulho, a gente se inteirar da gente, né? O que a gente oferece, o que a gente transborda é o que a gente tem dentro da gente. Quando você traz para mim, Dani, eu gosto muito de ajudar as pessoas, esse é o seu transbordar. É que você tem muita generosidade aí dentro, né? Quanto mais a gente tem generosidade, Cláudio, eu sinto isso, quanto mais a gente tem generosidade, mais pessoas vão ser atraídas e pessoas que, inclusive, da sua frequência vão chegar até você. Você atrai muita gente ruim também, mas muita gente boa vai chegar para você. Verdade. Tenha certeza disso. E você vai compreendendo com mais rapidez. E aí, depois de muitos tropeços, depois de muitas decepções, eu fui compreendendo ali mais rapidamente quem eu podia confiar mais ou não. Hoje eu tenho, é engraçado, hoje só de um olhar assim, opa, já traz para mim. É claro que eu erro, mas hoje eu tenho mais facilidade, né, diante também de várias, vamos dizer, decepções. Mas é isso, é ter esse olhar atento. E um outro ponto, eu acho, que são essas conexões. Eu não acredito em network, Cláudio. Eu acredito em conexões. Conexões. Qual que é a diferença? Eu olho para o network de uma maneira muito desconfiada. Eu olho para o network, eu não gosto. Hoje a gente nem troca mais cartão, né? Hoje a gente troca o WhatsApp, né? Hoje a gente bota lá o QR Code e dá o WhatsApp. Mas eu sinto que a conexão ela se estabelece quando eu quero, de fato, fazer o outro feliz. E é muito rápido isso, né? Veja, quando a gente conversou aqui, você trouxe para mim uma questão, eu automaticamente já trouxe para você, olha, vou atrás de você, vou ver, vou te ajudar. Isso é conexão. Exato. Então, ao momento que você me trouxe aqui, sabendo que eu estava vindo de Recife, que a gente tinha pessoas comuns, você, eita, Dani, vem aqui. Isso é conexão. Conexão. Né? Isso é uma troca genuína. Então, eu quero ser para as pessoas essa pessoa que ela sabe e que ela confia que quando ela precisar, ela vai me ter. Então, isso é conexão. Então, hoje eu crio nas minhas relações conexões. Hoje eu não crio network. Eu não quero me relacionar pelo interesse de me relacionar com alguém.
Eu quero me relacionar com a pessoa porque eu sei que pode haver ali uma troca, que pode haver... Eu sou uma pessoa, tem um livro muito bom chamado Dar e Receber, do Adam Grant, que é um grande escritor e um pesquisador, um psicólogo na área de cultura, que é o que eu faço hoje nas organizações. Na minha jornada, tem um projeto que eu amo, chamado Mulher do Tempo. Essa Mulher do Tempo vai nas organizações melhorar o clima organizacional das empresas. Então, eu chego, né, tenho na minha, vamos dizer assim, no meu board, né, ferramentas para que a gente possa melhorar ali experiências, cases, né, meu tempo todo do GPTW, enfim. E aí eu levo para aquelas organizações para que ali os líderes eles sejam mais próximos, eles cuidem, eles inspirem, eles consigam levar para as pessoas para um patamar de maximização do potencial delas. Então, esse projeto é um projeto que me deixa muito feliz, porque ele faz com que, vamos dizer assim, a minha existência ela tenha ainda mais potência. Porque eu sei que aquele líder que está ali, naquela organização, de qualquer tamanho, ele vai chegar, ele vai ser tocado em ser um líder melhor. E se ele não for tocado, né, ele provavelmente vai reverberar de alguma forma. Algum momento a ficha vai cair. E isso, a gente tem um outro livro que me faz lembrar muito também, que é o Poder do Hábito. Ele fala muito dos hábitos angulares. No momento que um líder ele começa a ter hábitos construtivos, toda a equipe vai tendo também. Isso vai reverberando até chegar na sociedade. Verdade, Dani. Então é isso. Eu acho que essa jornada, né, ela tem, vamos dizer assim, eu acho que as pessoas, elas tendo comprometimento, responsabilidade, amor ao próximo, né, conexão. Então, tudo isso ela vai estar dentro aí da jornada dela. Uau, Dani! Que maravilhoso foi esse nosso bate-papo, viu? E assim, Dani, você tem muita história, muito conteúdo para contar. E assim, eu te peço que você volte outras vezes aqui para você vier a São Paulo, tá? Vier a São Paulo, que der para dar um pulinho aqui em Guarulhos, eu quero que você volte aqui. Que bom, que bom. Dani, poxa, gratidão, viu? Eu tenho certeza que você contribuiu com a nossa audiência, com a sua história muito linda, né? Os insights, né, que você deixou aí pra gente aí. E assim, mais uma pena que o programa já terminou aqui o nosso tempo, né, Dani? Deixe as suas considerações finais e rede social, por favor. Então, eu acho que minha rede social é muito ligada a isso, tá? Eu tenho um compromisso, né, em trazer conteúdo para as pessoas. Então, vou falar muito de foco, vou falar muito para liderança, vou falar muito sobre pessoas, sobre como você ser uma pessoa melhor, isso sem dúvida, né? E Dani Maciel, @DaniMacielBR. Tá aparecendo ali na telinha, né? Esse é do Instagram, né? Isso, é meu Instagram. DaniMaciel.br, certo? Meu LinkedIn também é Dani Maciel BR. O que eu quero deixar para vocês sejam proativos, né? Não criem as oportunidades, entendam e tenham senso de urgência. A gente não sabe até quando a gente está aqui. É preciso a gente pensar sobre esse prisma, né? E tenha clareza de intenção, né? Eu acho que na jornada do protagonismo, ter atitude é importante. Não se acovardem, né? Se posicione. Eu acho que a gente não pode ficar em cima do muro em hipótese nenhuma, em nenhuma circunstância, né? Então, sou extremamente... Todo mundo sabe exatamente o que eu penso, como eu penso. A previsibilidade leva a confiança. Ser nebuloso é um caminho horrível de ser. Não seja nebuloso, né? Seja previsível. A previsibilidade ela é importante para as pessoas confiarem em você. E seja uma pessoa de confiança, né? Verdade. Muito bom, Dani. Nossa, que maravilhoso foi esse bate-papo. E aí, a gente citou também da formação do Instituto Horus. Eu quero aproveitar aqui e deixar um grande abraço aí para o Marcos Wunderlich, né, Dani? Meu mentor também. O meu também. O Marcos Wunderlich é um grande amigo mentor, né? Então, assim, parabéns, Marcos Wunderlich,
por tudo que você tem feito por nós aí, né? Pelo conhecimento que... Ele tem um legado importantíssimo. Mesmo. Isso mesmo. Gratidão, Dani. Pessoal, me siga nas redes sociais. No LinkedIn estou como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E aguardo vocês na próxima semana. Meu forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.